Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário Marcus Whitmore voltava para casa depois de um longo dia de reuniões. Sua mansão vasta e silenciosa exalava luxo, mas parecia vazia. Assim que cruzou a soleira, um grito agudo ecoou pelo corredor. Seu coração disparou. Não, não ela, murmurou ele enquanto corria em direção à origem dos gritos. Na sala de estar, sua filha adotiva, Lila, uma adolescente negra com um sorriso radiante, porém frágil, jazia no chão, com os olhos fechados e as mãos cerradas. Convulsões sacudiam seu pequeno corpo. Os médicos disseram que sua doença era rara e incurável. E então, através da porta da cozinha entreaberta, uma voz suave se fez ouvir. Dê-me algo para comer, e eu curarei seu filho. Marcus paralisou. Uma mulher estava ali pequena, vestida modestamente, o rosto marcado pela vida, mas iluminado por uma estranha confiança. O milionário sentiu a dúvida insinuar-se em sua mente. Seu instinto gritava para que não confiasse naquela estranha. Como uma simples refeição poderia salvar Lila? Mas ao ver a esperança em seus olhos, a urgência e a angústia de sua filha, Marcus sentiu uma mistura de medo e curiosidade. E contrariando toda a lógica, disse a si mesmo que neste mundo repleto de certezas, talvez um milagre pudesse existir. O tempo estava se esgotando. Cada segundo contava. E Marcus logo descobriria que algumas promessas, por mais incríveis que parecessem, não eram para serem compreendidas, mas sim acreditadas. Marcus hesitou por um instante com o olhar fixo na mulher. Ela segurava uma cesta simples de frutas e verduras, como se as tivesse acabado de colher de sua horta. Havia algo em sua calma absoluta que contrastava fortemente com o caos que reinava em sua casa. Eu não entendo. Gaguejou Marcus com a voz trêmula. Como uma refeição poderia? Não fale, ela interrompeu gentilmente. Apenas me dê o que eu peço e observe. Sem saber bem por que Marcus foi até a cozinha e entregou a ela uma tigela de sopa quente que acabará de preparar para Lila. A mulher sorriu, pegou a sopa e ajoelhou-se ao lado da garota. Delicadamente colocou a mão na testa ardente da adolescente. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Marcus prendeu a respiração com os olhos arregalados. Alguns segundos pareceram uma eternidade. Então, quase imperceptivelmente, a respiração de Lila se acalmou. Suas convulsões cessaram, suas mãos relaxaram. O que é isso? Murmurou Marcus incrédulo. Coma, disse a mulher simplesmente entregando a tigela a Lila. Isso vai acabar com o resto. Contra todas as expectativas, Lila pegou a colher e engoliu algumas colheradas. Alguns minutos depois, abriu os olhos confusa, mas consciente. Papai, ela murmurou fracamente com os olhos brilhando em lágrimas. Marcus a abraçou forte, tremendo, sem conseguir falar. Olhou para a mulher que permanecia ali calma, como se nada de extraordinário tivesse acabado de acontecer. Como você fez isso? Perguntou Marcus com a voz rouca, uma mistura de medo e admiração. A mulher esboçou um sorriso enigmático. Algumas coisas não podem ser explicadas, Marcus. Elas precisam ser vivenciadas. E naquele silêncio repleto de mistério, Marcus compreendeu que sua vida, e a de sua filha, havia acabado de mergulhar em um mundo que ele jamais poderia ter imaginado. Depois de ver Lila recuperar a cor, Marcus não conseguia tirar os olhos dela. Sua calma, sua serenidade e a segurança em seus movimentos desafiavam toda a lógica. Quem é você de verdade? Perguntou ele, com a voz ainda trêmula. E como você sabe de tudo isso? A mulher não respondeu imediatamente. Levantou-se, colocou a tigela vazia sobre a mesa e juntou as mãos. Seus olhos escuros brilhavam com uma estranha profundidade, como se ela visse algo que nem mesmo Marcus conseguia perceber. Meu nome é Naomi, disse ela finalmente, simplesmente. Não tenho nada a provar para você, Marcus. Mas se você quer que Lila se recupere completamente, precisa confiar em mim e seguir minhas instruções à risca. Marcus franziu a testa. Instruções? Que instruções? Eu te pago o que você quiser. Naomi balançou a cabeça suavemente. Dinheiro não serve para nada aqui. O que peço é simples, mas crucial. Você deve preparar exatamente o que eu disser, cada ingrediente, cada passo. Caso contrário, o remédio não funcionará. Marcus sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele não era de acreditar em milagres, mas ver sua filha assim, viva e sorrindo pela primeira vez em semanas, dissipou toda a sua hesitação. Muito bem, murmurou ele. Diga-me o que devo fazer. Naomi esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível. Então, com um gesto de mão, fez um convite para que Marcus se aproximasse. Começaremos amanhã ao amanhecer.
Prepare um quarto silencioso com água pura e reúna tudo o que eu lhe disser. E acima de tudo, Marcos, nunca duvide. Mesmo um único pensamento negativo pode comprometer tudo. Marcos assentiu com a cabeça, sentindo uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que o que estava prestes a empreender superava tudo o que já havia conhecido. E no fundo da sua mente uma pergunta persistia: quem era Naomi de verdade, e por que ela o havia escolhido, e sua filha em particular? Naquela noite Marcos mal conseguiu dormir. Cada som na casa parecia ameaçador, cada sombra inquietante. Contudo, no fundo dele, uma pequena chama de esperança tremeluzia. Uma chama frágil, mas mais poderosa do que todo o dinheiro ou poder que possuía. Ao amanhecer, Marcos levantou-se antes do sol, com o coração acelerado. Naomi o esperava na sala de estar, calma como se tivesse dormido tranquilamente. Sobre a mesa, vários pequenos potes com ervas secas e raízes exóticas estavam cuidadosamente dispostos. Este será seu primeiro teste, explicou ela. Cada ingrediente deve ser preparado exatamente como eu demonstrar. Um erro e Lila pode regredir. Marcos sentiu uma onda de pânico o invadir. Ele sempre administrara empresas, assinará contratos, controlava milhões, mas agora, ele tinha que seguir instruções quase mágicas com precisão cirúrgica. Naomi o guiava, cada gesto calculado, lavar as ervas em água da nascente, cortar certas raízes em um ângulo preciso, aquecer a água a uma temperatura específica. Nada era deixado ao acaso. Marcos a seguia com as mãos trêmulas, plenamente consciente de que toda a sua experiência como milionário não o havia preparado para aquele momento. Enquanto ele trabalhava, Naomi observava em silêncio. Seus olhos brilhavam, mas era impossível adivinhar seus pensamentos. Marcos tinha a impressão de que ela via muito mais do que ele, que percebia suas dúvidas, seus medos, sua impaciência. Respire, disse ela de repente, quase como se ele não conseguisse fazer isso sozinho. A confiança é tão importante quanto a precisão. Ele assentiu com a cabeça, concentrando-se em cada detalhe. A atmosfera parecia carregada de eletricidade, até os pássaros lá fora pareciam silenciosos. Marcos sentiu como se o tempo tivesse parado. Após quase uma hora, a mistura estava pronta. Naomi pegou-a com cuidado, deixou Marcos cheirá-la e então sorriu. Que ótimo! Você foi paciente e meticulosa. Agora, dê para Lila exatamente como eu te mostrei ontem à noite. Marcos tremia enquanto levava a mistura para o quarto da filha. Lila, ainda fraca, mas curiosa, estendeu a mão. Ele despejou delicadamente a poção, e pela primeira vez em semanas, ela engoliu toda sem fazer careta. Passaram-se alguns minutos. Então, lentamente, Lila moveu os dedos, seus olhos se arregalaram, sua respiração se regularizou. Marcos sentiu uma onda de emoção o invadir. Papai, eu me sinto melhor. Lila murmurou, com um sorriso tímido no rosto. Marcos a tomou nos braços, sem conseguir falar, ao mesmo tempo maravilhado e aterrorizado. Naomi permaneceu ali calma, como se aquele milagre não passasse de uma brincadeira de criança. Isto é apenas o começo, murmurou ela. O caminho à frente ainda é longo e perigoso. Na manhã seguinte, Marcos acordou ainda atordoado com o que tinha visto. Lila brincava suavemente no tapete da sala, seu riso frágil ecoando como uma melodia que ele não ouvia há muito tempo. Mesmo assim, Marcos sabia que a jornada estava apenas começando. Naomi já o esperava, perto da grande janela panorâmica que deixava entrar a luz do dia. Ela parecia diferente. Mais forte e mais intensa, como se sua energia preenchesse todo o cômodo. Marcos, ela começou com uma voz suave, mas firme, há algo que você precisa entender antes de prosseguirmos. O que você viu ontem não foi uma coincidência. Eu não sou uma curandeira comum. O que eu faço vai além da medicina que você conhece. Marcos sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele sempre acreditara em explicações racionais. E no entanto, Naomi falava como se estivesse lhe oferecendo uma verdade que ele jamais poderia ignorar. Como isso é possível? Perguntou ele com a voz demonstrando incredulidade. Naomi olhou para ele com os olhos tão escuros quanto abismos. Existem forças que a maioria das pessoas não consegue perceber. Eu as canalizo. Mas isso tem um preço. Toda cura requer um equilíbrio preciso, intenção pura e às vezes sacrifício. Marcos sentiu um peso cair sobre seus ombros. Ele acreditava que a urgência de salvar sua filha era suficiente para justificar tudo, mas Naomi acabará de fazê-lo entender que o que ele estava empreendendo ultrapassava tudo o que ele já havia conhecido. O que você quer dizer com sacrifício? Perguntou Marcos com o coração acelerado. Você saberá quando chegar a hora. Por enquanto, sua tarefa é simples, continue seguindo minhas instruções. A menor dúvida, a menor impaciência, e tudo pode estar perdido.
Marcos assentiu com a cabeça, incapaz de desviar o olhar. A convicção de Naomi era contagiante, mas uma parte dele não conseguia evitar o medo daquilo que não compreendia. Não posso prometer que será fácil, acrescentou Naomi. Mas posso prometer que cada passo que dermos aproximará Lila de uma recuperação completa, se vocês estiverem dispostos a confiar. Ele respirou fundo, cerrando os punhos. Marcus Whitmore, um homem de lógica e controle, agora sabia que precisava mergulhar em um mundo completamente desconhecido. E pela primeira vez compreendeu que a verdadeira batalha não seria apenas salvar sua filha, mas preservar suas vidas diante do que estavam prestes a descobrir. Na manhã seguinte, Marcus entrou na sala de estar, ainda atordoado pelas revelações do dia anterior. Lila brincava em silêncio, mas seu coração batia forte. Naomi o esperava com um brilho sério nos olhos. Hoje, disse ela com voz calma, porém firme, você dará um passo crucial. Você seguiu minhas instruções até agora, mas o que faremos agora exigirá mais do que paciência. Você precisará de concentração, coragem e, acima de tudo, ausência total de dúvidas. Marcus olhou para ela, incerto. O que você quer que eu faça? Naomi apontou para uma pequena mesa onde estavam dispostos ingredientes incomuns, ervas raras, pedras polidas e um vaso com água cristalina. Mas no centro, um simples espelho refletia seu rosto. Você deve preparar o remédio usando este espelho, explicou ela. Cada gesto que você fizer deve ser deliberado, não apenas com as mãos, mas com a mente. Você deve visualizar Lila curada, sentir a energia fluindo e se livrar de todos os pensamentos negativos. Marcos sentiu uma tensão crescente. Ele sempre fora racional, mas agora tinha que acreditar em algo que não podia tocar nem controlar. Naomi o observava em silêncio, seu olhar penetrante analisando cada movimento. Marcos seguia suas instruções à risca, cortando, misturando, despejando e mexendo. Cada gesto parecia mais pesado que o anterior, como se o espelho refletisse não apenas sua imagem, mas também suas dúvidas e medos. Após alguns minutos, ele sentiu um calor estranho se espalhar por suas mãos e peito, como se a mistura estivesse reagindo às suas emoções. Respirou fundo, concentrando-se apenas em sua filha, visualizando seu sorriso, sua alegria, sua saúde restaurada. Naomi aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Você está indo bem, disse ela. Mas nunca se esqueça, o medo ou a dúvida podem destruir tudo. Você precisa se esforçar além dos seus limites. Marcos assentiu com a cabeça, os músculos tensos, a respiração curta e ofegante. Quando despejou a mistura na tigela e a entregou a Lila, ela pegou sem hesitar e engoliu. Alguns instantes de silêncio então, como no dia anterior, seu corpo relaxou, seus olhos brilharam e um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Marcos foi inundado por uma onda de emoção. Ele percebeu que não fora apenas sua determinação que salvara sua filha, mas também sua capacidade de acreditar apesar do inexplicável. Naomi olhou para ele com um sorriso enigmático. Você está progredindo, disse ela. Mas isso é só o começo. O verdadeiro teste virá em breve. E não será apenas sobre Lila, será sobre você. Passaram-se alguns dias. Lila parecia estar melhorando cada vez mais, mas Marcos não conseguia se livrar da sensação de que algo invisível pairava ao redor deles. Naomi continuava com suas instruções, exigindo disciplina e precisão a cada passo, mas uma perturbadora premonição não o abandonava. Certa noite, enquanto Marcos verificava os preparativos para o ritual do dia seguinte, um baque surdo ecoou pela casa. Ele congelou com o coração disparado. Não era o vento, nem um móvel caindo. Alguém havia entrado. Naomi apareceu atrás dele silenciosa como uma sombra. Mantenha calma, murmurou ela. Eles sentem a energia. Querem interromper o que estamos fazendo. Marcos virou a cabeça e viu figuras a esgueirarem-se para o jardim, perto da janela saliente. A presença delas era silenciosa, mas pesada, e ele sentiu uma onda de pura ameaça. Quem são eles? Gaguejou Marcos. Aqueles que não devem saber, respondeu Naomi gravemente. A cura que praticamos aqui atrai atenção. Pessoas poderosas e perigosas estão tentando impedi-la. Marcos sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ele pensava que o maior desafio seria seguir as instruções de Naomi, mas agora uma ameaça real pairava sobre eles. O que devemos fazer? Perguntou ele, com a voz trêmula. Naomi colocou uma mão firme no ombro dele. O que você precisa entender, Marcos, é que fé e coragem são tão importantes quanto a técnica. Se você entrar em pânico, eles vão vencer. E Lila? Ela olhou para a menina que brincava inocentemente lá dentro. Ela vai pagar o preço. Com uma calma quase sobrenatural, Naomi guiou Marcos para garantir a segurança da vila.
Juntos fecharam as portas, correram as cortinas e criaram uma barreira simbólica ao redor de Lila. Um ritual que Marcos teve que realizar seguindo cada gesto preciso que ela demonstrava. À medida que a tensão aumentava, Marcos percebeu que não se tratava mais apenas de cura. Cada decisão, cada movimento poderia ter consequências irreversíveis. E em algum lugar lá fora, uma força que ele não compreendia aguardava, pronta para testar sua determinação e a vida de sua filha. Naquela noite, a tensão era palpável. Marcos mal dormiu, atento a cada som, a cada sombra. Lila dormia em paz, alheia ao perigo que rondava sua casa. Naomi, calma como sempre, preparava os ingredientes para o ritual do dia seguinte. De repente, um barulho alto ecoou pela janela da sacada. Marcos deu um pulo, com o coração disparado. Figuras mascaradas tentavam entrar à força. O medo o paralisou por um instante, mas Naomi colocou a mão em seu braço. Respire. Concentre-se. Eles querem testar nossa força e nossa fé. Com uma mistura de velocidade e disciplina, Naomi guiava Marcos. Cada gesto, cada palavra proferida no ritual parecia criar uma barreira invisível. Os intrusos batiam repetidamente, mas nada parecia penetrar a proteção que Naomi e Marcos haviam estabelecido. Agora você entende, murmurou Naomi. O que estou fazendo não é apenas para curar Lila, é para protegê-la deste mundo. Marcos sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Suas mãos tremiam, mas ele seguiu à risca cada instrução de Naomi. A mistura que haviam preparado, os movimentos precisos e as visualizações pareciam se materializar em energia tangível, repelindo os intrusos como uma força invisível, porém poderosa. Após o que pareceu uma eternidade, os golpes cessaram. O silêncio voltou a pairar sobre a casa, pesado, mas estranhamente reconfortante. Marcos desabou no chão, exausto, com as mãos ainda quentes da energia que canalizara. Naomi ajoelhou-se ao lado de Lila, acariciando-lhe suavemente os cabelos. Eles vão voltar, disse ela simplesmente. Mas você passou no seu primeiro teste de verdade. Não foi apenas um teste de coragem, Marcos, foi um teste de coração. Marcos olhou para ela abalado. Ele compreendeu que jamais havia se deparado com algo tão profundo, onde o perigo, o amor por sua filha e a fé no inexplicável se entrelaçavam. E pela primeira vez, sentiu que sua vida havia acabado de mudar para um mundo onde ele não era mais o mestre, mas o aprendiz. Nos dias seguintes, Marcos e Lila encontraram uma aparência de calma, mas Marcos sabia que era apenas uma ilusão. Naomi permaneceu em silêncio, observando cada detalhe, cada gesto, como se estivesse preparando algo maior. Certa manhã, ela o chamou para a sala de estar, com os olhos brilhando com uma intensidade incomum. Marcos, está na hora de você saber por que estou fazendo isso, disse ela suavemente. O que você viu até agora é apenas uma fração do que sou capaz. Mas existe um segredo, um perigo que você não pode ignorar. Marcos sentiu a respiração falhar. Que segredo? Naomi respirou fundo. Eu não curo apenas com ervas ou gestos. Eu canalizo uma energia ancestral transmitida por gerações na minha família. Mas essa energia atrai aqueles que querem explorá-la ou destruí-la. Aqueles que atacaram a vila, murmurou Marcos. Exatamente. E o mais perigoso, Marcos, é que essa energia pode se voltar contra nós se for tratada sem respeito. Um arrepio percorreu o corpo de Marcos. Ele compreendeu que cada passo, cada ritual, não era apenas uma forma de salvar Lila, mas uma luta para preservar um equilíbrio frágil. O que devemos fazer agora? Perguntou ele, determinado apesar do medo. Naomi entregou-lhe uma nova mistura de ingredientes, acompanhada de símbolos estranhos para traçar e gestos precisos para executar. Hoje você deve realizar um ritual mais complexo. Você canalizará a energia comigo e terá que confrontar seus medos mais profundos. Se você falhar, a cura pode parar e Lila. Ela fez uma pausa, deixando a sombra da ameaça pairando no ar. Marcos sentiu o coração acelerar, mas assentiu com a cabeça. Ele nunca havia enfrentado uma escolha tão crucial. A vida de sua filha dependia não apenas de suas ações, mas também de sua capacidade de acreditar no inexplicável. Ao começar a seguir cada instrução, Marcos percebeu que aquele desafio não era apenas uma questão de técnica, mas um teste de sua coragem, sua fé e sua capacidade de proteger aquilo que amava acima de qualquer lógica. E nos olhos de Naomi ele viu uma mistura de seriedade e confiança. Estavam unidos pelo mesmo objetivo, e nada nem ninguém poderia desviá-los. Ainda não. O sol mal havia nascido quando Naomi conduziu Marcos para a sala principal, transformada para a ocasião em um espaço estranho, quase sagrado. Velas dispostas em círculo, símbolos desenhados no chão e o aroma de ervas raras preenchiam o ar.
Lila, em paz naquele momento, observava do sofá, alheia à intensidade do que estava prestes a acontecer. Marcos, disse Naomi, o que você vai fazer agora é a fase mais crítica. Você precisa canalizar sua energia comigo e enfrentar seus medos. Tudo que está te impedindo, raiva, dúvida, medo, precisa desaparecer. Caso contrário, Lila pode regredir, ou pior. Marcos sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir do peito. Mesmo assim, ele sabia que não tinha escolha. Respire fundo, murmurou Naomi, colocando as mãos sobre as suas. Sinta a energia fluindo, sinta-a como uma corrente. Deixe-se guiar, sem questionar, sem resistir. Cada movimento que ele fazia, cada símbolo que traçava parecia ressoar em sua mente, despertando memórias dolorosas e medos que ele pensava estarem profundamente enterrados. Ele viu todas as suas fraquezas, seus fracassos, o medo de perder Lila passarem diante de seus olhos, mas Naomi o ajudou a superá-los calmamente, como uma luz na escuridão. De repente, uma força invisível pareceu empurrá-lo para trás, testando sua concentração e força de vontade. Marcos cambaleou sem fôlego, a dúvida ameaçando dominá-lo. Mas ele se lembrou da angústia de sua filha, da inocência em seus olhos e da confiança absoluta de Naomi. Não desistam, gritou Naomi, com a voz ecoando por toda a sala. Com um esforço sobre-humano, Marcos concentrou toda a sua energia visualizando Lila em perfeita saúde, cada gesto perfeito, cada símbolo desenhado com convicção. Uma luz suave parecia emanar do círculo, envolvendo os dois adultos e a jovem numa aura de calma e proteção. Alguns minutos pareceram uma eternidade. Então a respiração de Marcos se regularizou, e ele sentiu um calor suave se espalhar por todo o seu corpo. Lila, como sempre, abriu os olhos, cheia de vida e energia. Naomi sorriu, com um brilho de aprovação nos olhos. Você conseguiu, Marcos. Você enfrentou seus maiores medos e encontrou forças para proteger o que realmente importa. Mas lembre-se, o caminho nunca é completamente seguro. Cada vitória traz seus próprios desafios. Marcos, exausto, mas comovido até as lágrimas, tomou a filha nos braços. Ele sabia que o que acabavam de vivenciar superava tudo o que ele poderia ter imaginado, e que o vínculo entre eles, e a fé no inexplicável, haviam se fortalecido como nunca antes. Na manhã seguinte, a casa estava banhada pela luz dourada do sol. Lila corria pelo jardim, rindo como nunca antes, livre da doença que a debilitara por semanas. Marcos a observava com o coração apertado de emoção, incapaz de desviar o olhar de seu sorriso radiante. Naomi estava a poucos passos de distância, calma, mas imponente, observando a cena com uma gravidade misturada com aprovação. Ela está completamente recuperada, disse Marcos com a voz trêmula. Como? Como isso é possível? Naomi sorriu misteriosamente. O que você viu não foi apenas o resultado das ervas ou dos gestos, foi a confiança, o amor e a fé que completaram o ritual. Você foi testado, Marcos, não apenas em suas ações, mas também em seu coração. Marcos baixou o olhar, pensando em todas as noites em claro, em todos os medos que enfrentará, em todos os momentos em que a dúvida quase o dominara. Percebeu que havia mudado. A experiência transformará sua visão de mundo, a lógica sozinha era insuficiente e algumas forças estavam além do controle humano. E agora? Perguntou ele, consciente de que a vida não poderia simplesmente voltar ao normal. Naomi deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dele. E agora você a observa com uma perspectiva diferente. Você sabe que existem mundos e energias que poucos compreendem. E sabe que a força do seu coração é mais poderosa do que você jamais imaginou. Marcos respirou fundo, sentindo uma mistura de paz e responsabilidade. Olhou para Lila, cujo riso ecoava pela casa, e sentiu um amor mais profundo do que qualquer outro que já tivesse conhecido. Então Naomi se virou para ele com uma expressão grave pela última vez. Lembre-se, Marcos. Toda cura atrai atenção. Você venceu esta batalha, mas a vida sempre trará novos desafios. Você deve permanecer vigilante, pronto para acreditar quando o mundo duvidar. Marcos assentiu com a cabeça. Ele finalmente compreendeu que o que acabavam de vivenciar não era apenas um milagre para sua filha, mas também um despertar para si mesmo. Amor, fé e determinação haviam transcendido o medo e o impossível. E enquanto Lila corria em sua direção de braços abertos, Marcos Whitmore sabia que acontecesse o que acontecesse, faria tudo para proteger esse milagre, essa luz, e continuaria a acreditar, mesmo diante do inexplicável. A casa, agora silenciosa, parecia respirar com eles. Um novo capítulo acabava de começar. Passaram-se meses desde que Lila recuperara a saúde.
A casa agora fervilhava de risos, vida e uma serenidade frágil, porém genuína. Marcos mudará. O empresário implacável e racional tornará-se um pai atencioso, humilde diante dos mistérios da vida e consciente de que algumas forças estão além do controle humano. Lila, radiante e cheia de energia, cresceu com a alegria de uma infância que jamais imaginou ser possível. Frequentemente fazia perguntas sobre Naomi, curiosa para entender o que havia tornado sua recuperação possível. Marcos sempre lhe respondia com gentileza, sem revelar todos os segredos, mas transmitindo uma verdade essencial: a fé e o amor são forças que nada pode destruir. Naomi havia desaparecido tão misteriosamente quanto aparecerá. Marcos sabia que ela os observava de longe, que seu papel não havia terminado, mas que ela havia cumprido sua missão. Ele se lembrou de suas palavras: toda cura atrai atenção, e sabia que isso significava que a vida continuaria a testar sua força e coragem. Para Marcos, a maior lição tinha sido interna. Ele descobriu que o poder não residia no dinheiro, no controle ou na influência, mas na capacidade de acreditar no inexplicável e de transcender a si mesmo para proteger aqueles que amava. Cada sorriso de Lila, cada risada inocente, era agora um lembrete diário do que ele estava preparado para enfrentar e da magia que existe quando o coração e a fé se unem. E no silêncio da casa, enquanto o sol se punha sobre o jardim onde Lila brincava, Marcos sabia que a história deles nunca terminaria de verdade. Cada dia seria um novo desafio, mas também uma nova chance de acreditar, amar e proteger o que mais importa. A vida, pensou ele, sorrindo, poderia ser tão surpreendente e milagrosa quanto aquilo que acabavam de vivenciar, se alguém tivesse a coragem de acreditar.